Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje novamente na presença do meu amigo, quase irmão, Dr. Mário Paiva. Iremos bater um papo aqui com o Dr. Daniel Cruz, que teoricamente será o segundo bate-papo do podcast para fazer direito. E iniciaremos aqui com o Rafael Sampaio Vale, que o Mário irá fazer a apresentação. Muito obrigado a todos por ter comparecido aqui no podcast para fazer direito, para agregar e trazer informações a todas as pessoas que nos acompanham. Paulo, sempre parabéns pela iniciativa do podcast. Obrigado pela presença aqui do Dr. Daniel Cruz. E nós estamos trazendo aqui o Dr. Rafael Vale, que é uma pessoa que realmente entende a questão da energia elétrica não só no país, como em todo a esfera mundial. Uma pessoa viajada, uma pessoa que tem experiência de muitos anos no setor elétrico, que tem uma vivência tanto no Brasil, quanto no estado, quanto no mundo, e que hoje vai falar um pouquinho dessa situação em que todos, eu acredito, né, doutor Rafael, todos estão insatisfeitos com a questão da tarifa, com a questão do serviço, enfim, o que a gente pode fazer, o que o consumidor pode entender melhor da energia elétrica, do pagamento, o que nós podemos fazer, enfim. Nós vamos agora dedilhar todos esses questionamentos em relação a consumo de energia, a tarifa elétrica e como nós podemos melhorar essa sistemática. Obrigado, amigos. Obrigado, Dr. Paulo Moraes, pela oportunidade, Dr. Daniel e o meu grande amigo Mário Paiva. Bem, a energia elétrica é um assunto que ele é transversal, né? Todos nós somos consumidores de energia. Então, nós nascemos, mesmo que a pessoa nasça lá na roça, né? Hoje você já tem, com muito subsídio que teve no setor elétrico, você já tem energia que chega praticamente em todos os rincões do nosso país. Claro que ainda temos pessoas que não recebem e temos particularidades aqui na Amazônia. Mas pegando uma fala do Dr. Mário, essa insatisfação com a tarifa, como eu conversava há pouco com o Dr. Daniel, o Pará ele tem uma insatisfação maior, porque nós somos o campeão de tarifa. A tarifa mais alta que se paga em todas as classes de consumo, seja residencial, comercial, industrial, rural, é a tarifa do Pará. E por que isso? Se nós somos o segundo maior produtor de energia no Brasil. Das hidrelétricas somos os maiores, né? Somos o segundo maior porque o estado de São Paulo hoje é o maior. O estado de São Paulo produz muita energia, mas é o maior centro de consumo de energia também. O estado do Pará, infelizmente, nós temos uma população menor, grandes linhas de transmissão, com uma densidade pequena de energia, então acaba sendo uma tarifa muito alta, que é sempre a primeira pergunta que a pessoa faz, assim, por que eu pago tanto de energia se a gente produz tanto? A energia sai daqui para ser consumida em São Paulo. Aí é uma questão que tem uma lógica dentro do modelo do setor elétrico hoje, mas o setor elétrico, ele é um setor antigo. Mas, quando a gente parte dessa premissa, a gente analisa o seguinte: não cobra taxa de transmissão, qual o maior deslocamento da energia, maior seria a taxa. Se essa energia é fabricada aqui, teoricamente, se essa energia vai ser consumida no sul e sudeste, teoricamente ela deveria ser mais cara, não? O que condiciona o aumento de energia, já que a questão do tributo de transmissão deveria ser mais barata aqui no Pará? Essa questão é bem relevante. Tem uma coisa chamada sinal locacional, que eu estou virando quase engenheiro, doutor, para tentar entender disso. Mas o sinal locacional, ele já é uma previsão que a ANEEL, a agência, criou esse regulamento, e, salvo engano, o Congresso até manteve como lei, transformou em lei isso, levando justamente uma tarifação maior pelo deslocamento maior da energia. Porém, está tramitando um projeto de lei que quer derrubar isso. E aí tem uma coisa até interessante, fica um alerta para a bancada do estado do Pará, para que os deputados e senadores do Pará fiquem atentos, porque esse projeto de lei é um PLD, eu acho, salvo engano, que está tramitando agora no Congresso e que quer derrubar isso, porque hoje está começando, isso que o senhor falou, doutor Paulo, está começando a ter um pensamento moderno, como eu falei há pouco. O setor elétrico é um setor antigo, já está com muitas coisas ainda da época que não tinha WhatsApp, não tinha digitalização, não tinha podcast. Então o setor elétrico ele precisa também passar
por uma transformação, uma renovação, e essa questão da energia, quanto mais ela percorrer, mais ela deve ser tarifada e tributada. Eu concordo com o senhor, eu acho que isso é uma coisa que daqui em diante tem que começar a ser bem relevante e que seria benéfica para o Estado do Pará. Nós teríamos um benefício de até recebermos mais, né, se fosse tributado também no local da geração e não do consumo, que aí é uma outra questão que os tributaristas também já questionaram isso. Eu acho que teve um questionamento: por que não pagar o imposto aqui e pagar lá? A reforma tributária gerou algum impacto? Olha, vai gerar. Eu te confesso que eu não tenho ainda, uma opinião formada sobre como vai atingir o setor elétrico a reforma tributária que vai entrar em vigor, né? Já está começando, vai ter o período de transição, né? Eu particularmente não tenho ainda uma leitura sobre isso, porém acredito que no todo deve melhorar, né? Uma outra questão nossa, pegando a questão do tributo, é a tarifa nossa, a alíquota nossa do ICMS, que é muito alta, né? A alíquota nossa, hoje a alíquota média é 19, mas já foi 25, né? Isso foi um ganho na justiça. Tiveram algumas ações do diferencial de alíquota, que pela questão da essencialidade, a energia elétrica acabava sendo colocada na mesma alíquota de armas de fogo, cigarro e bebida. Enquanto que é uma questão tão rasa, tão subliminar, que se perguntar para uma criança e dizer o que é essencial, ela vai dizer que a energia é um bem essencial. Mas, doutor Rafael, como é que a gente pode dimensionar? É uma pergunta sempre corriqueira. Por que nós pagamos caro a energia ou pagamos mais do que em outros estados? Exatamente por que a gente paga? Nós pagamos mais pela questão de termos menos consumidores, não vou dizer por metro quadrado, mas por linha que vai levar. O estado do Pará é o segundo maior estado da federação, mas a gente tem uma população muito espalhada e muito grande. E aí nós somos um estado rico em energia de produção, rico em minérios, população com um PIB baixo e pagando uma tarifa alta, que é um contrassenso. Exatamente. E nós temos uma insatisfação generalizada. E isso gera até um problema, não só para a população como um todo, mas para atrair também empresas. Vamos supor que nós 4 montássemos uma empresa e a tarifa de energia é um fator determinante para a gente colocar num estado ou no outro. Então você está condicionando essa diferença pela questão da distribuição, que Sim. é mais onerosa. Mas se essa energia vai sair daqui, vai para o sul, pronto. Aí então perderia esse aí vamos voltar para fazer um princípio para a gente, que a discussão está ficando boa. O sistema elétrico brasileiro, ele tem uma coisa chamada Sistema Integrado Nacional. E esse Sistema Integrado Nacional, ele tem toda essa distribuição de energia pelo Brasil todo, com linhões levando para um lado, energia para o outro. Hoje você tem muita injeção de energia do Nordeste, das eólicas e das usinas solares centralizadas também. Então você tem um fluxo de energia pelo país como um todo. O único estado da federação que não é ligado é Roraima. E aí dentro de uma conta de energia, dentro da tarifa, doutor Mário, que o consumidor paraense aqui, em qualquer bairro da capital ou qualquer cidade do Pará paga aquela tarifa, estão incluídas várias coisas. Uma das coisas que me veio também aqui à mente para a gente colocar: as perdas não técnicas. E o que é a perda não técnica? A principal delas é o furto de energia, ou o popular gato. Aquela pessoa que faz uma ligação e com aquela ligação dela, ela não está pagando, ela está furtando energia, que a energia, na verdade, a distribuidora, ela não gera energia, ela compra energia que é transmitida para ela colocar na baixa tensão e entregar nas residências. Quando alguém furta energia, alguém tem que pagar por isso, porque não fecha a conta. E em média, salvo engano, historicamente, o furto de energia no estado do Pará é em torno de 30% da energia. É muito alto, né? Altíssimo. Imagina o senhor ter um negócio em que 30% dele é furtado, é roubado. Alguém se apropria dele sem pagar. Isso vai onerar. Já é um costume da população, né? Ter 30% roubado de tudo, né? Então... Aí, doutor Daniel, é uma questão cultural, talvez. E nós temos um problema com isso, porque as distribuidoras, elas têm uma concessão pública e elas têm um monopólio natural, né? Que é um outro fator que a gente estava conversando bastante, doutor Paulo, com uma outra figura que a gente vai falar daqui a pouco, é do mercado livre. E não há concorrência aqui no Pará, não é isso? Que geraria uma concorrência. O que é o mercado livre? Para a gente tentar contextualizar bem para o nosso amigo que está acompanhando o podcast. Mas desculpa te perguntar, vamos lá. Por que é mais caro? Por que é mais caro? É mais caro? Do que nos outros estados?
Porque nós temos uma injustiça energética, doutor Mário. Essa é a questão. Esse sistema como um todo hoje, ele precisa ser revisto. Sim. E nós, advogados, vamos ter muito trabalho nisso. Os legisladores vão ter muito trabalho. E a população anseia por isso. Porque eu tenho certeza que todos nós já atendemos alguém insatisfeito com a conta. Ou que não entende a conta, ou que saiu de férias e a conta aumentou, ou que colocou um sistema solar para compensar e também teve uma diferença. Então, verdadeiramente é um sistema que ele hoje tem uma insatisfação dos consumidores, que eu diria quase total. Ninguém fala bem que está pagando justo a Pronto, energia. e aí eu não vou fazer uma meia-culpa, ou sem procuração, não vou defender a distribuidora nossa Equatorial, mas colocar que a Equatorial tem feito um trabalho melhor do que a empresa que estava antes, que era o Grupo Rede, que deixou sucateado. Tem melhorado. Sim. Agora, a energia ninguém percebe que ela está aqui, mas se faltar a gente percebe rapidamente. Como que fiscaliza essa questão dessa perca? Você tem metas na regulação, perdas reguladas, em que são aceitáveis, vamos dizer assim, pelo sistema, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Quem regulamenta e quem fiscaliza é a Agência Nacional de Energia Elétrica. O que eu acho hoje, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela regula muito e fiscaliza pouco. Isso não é um privilégio do Estado do Pará. Então eu acho que tem que ter um embate ou uma vontade política de mudar esse jogo. Existe uma Frente Nacional dos Consumidores de Energia, que inclusive fez uma eleição bem curiosa, Antônio, e elegeu o senador que tem a maior atuação em prol do consumidor de energia, é um senador paraense. E não é uma coisa assim comprada, nada não, o senador Jair Barbalho. É quem mais defendeu com projetos de lei ou atuação legislativa o consumidor de energia. E, se eu não me engano, na Câmara dos Deputados, o deputado ou é aquele Kim, ou é um deputado do Novo de São Paulo que teve essa atuação. Então, essa Frente Nacional dos Consumidores de Energia faz um trabalho justamente de tentar unir e sensibilizar os consumidores. Agora, vejamos bem. O Estado do Pará hoje tem de unidades consumidoras aproximadamente 2 milhões de unidades consumidoras de energia elétrica. 2 milhões e alguma coisa. Como que nós vamos unir todos esses consumidores? A distribuidora é uma. A agência fiscalizadora é uma. Então, não existe uma força que una os consumidores para pleitear os seus direitos ou tentar pedir melhoras ou mudanças. Uma das previsões regulatórias é os conselhos de consumidores de energia elétrica. Toda distribuidora tem que ter um. É um conselho formado por 10 membros, 2 de cada classe, né? Eu, por um acaso, sou membro desse conselho aqui no Estado do Pará e sou da classe rural. Então, você tem membros da classe rural, industrial, residencial, comercial e poder público. E esse conselho, ele não tem um poder deliberativo, mas ele tem um poder de opinião. Então, por exemplo, na última sexta-feira passada agora, primeira sexta-feira de fevereiro de 2024, nós fomos atender um pedido da Prefeitura de Ulianópolis, aqui na Belém, Brasília, entre Paragominas e Donizeu, por conta da péssima instabilidade da energia. Existem duas coisas que a agência reguladora também verifica, que é a frequência com que falta energia, né? Tem a FEC e a DEC, que eu esqueci agora, é uma sopa de letrinha no setor elétrico, é tanta letrinha, em que você verifica a frequência e a duração, frequência e duração da ausência de energia. E em Ulianópolis está acima, pelo que nos foi colocado nessa audiência pública, do que está previsto na regulação, ou seja, e durante a audiência pública faltou energia, às vezes. Então, para não deixar, até o pessoal da distribuidora estava lá e faltou energia, então não tinha como nem negar os fatos. Faltou energia 2 vezes durante uma audiência pública. E aí tem um problema que a distribuidora tem que fazer um investimento, esse investimento só vai ser feito em 2027. Agora, como que uma cidade que também está crescendo, assim como Dom Eliseu e Paragominas, e Paragominas e Dom Eliseu não tem um problema que o Ulianópolis tem de energia, por questões técnicas, doutor. Como que uma cidade dessa vai esperar mais 2 anos e tem empreendedores chegando em Ulianópolis não se instalando por conta da demora ou da qualidade da energia que você paga? E para quem você reclama? Volta para o que o doutor Paulo falou. Doutor Rafael,
Antes de mais nada, minha primeira participação aqui, agradecer ao Dr. Paulo Moraes, ao Dr. Mário Paiva e a sua presença, que é muito enriquecedora. Mas, doutor, estamos aqui num programa de um podcast que é o Pra Fazer Direito. Nós sabemos que as concessionárias de energia, elas fazem confusões em atacado e respondem por varejo. E a justiça comum hoje, ela praticamente é um funil, que em vez de trabalhar em favor do consumidor, ela trabalha em favor da concessionária, onde ela represa, ela mantém as pessoas lá enclausuradas. Eu lhe pergunto, o que tem feito o direito coletivo para poder gerar tutelas obrigatórias para as concessionárias? E no caso, por exemplo, existem associações que o senhor pode recomendar, ou órgãos de defesa dos direitos coletivos que já tenham, porque tem alguns, por exemplo, assim, no direito médico, eu não desconheço da questão da eletricidade, mas, por exemplo, o direito médico, o direito de algumas minorias, já tem até um repositório de decisões, que você já pode se enquadrar e praticamente você só executa aquele título coletivo. Como é que está aqui no nosso estado do Pará? Nós que temos tantos problemas, temos problemas de medição, temos problemas de pagamento, de corte irregular, várias situações. Por exemplo, quem é que sabe ao certo o que de fato é cobrado e é consumido? Já vimos inúmeros casos desse bandeiramento, da questão da carga. Como é que faz, doutor? Como é que o consumidor hoje, tirando aqueles meios ordinários, que a gente já sabe que a jurisprudência obriga o consumidor a ir esvaziar as esferas administrativas para poder depois buscar a judicialização, mas qual é a dica que o senhor pode dar aqui para o nosso ouvinte ou espectador do que tem ocorrido hoje nessa disputa? E, para encerrar minha fala, eu também tenho visto com bons olhos a atuação do governo do estado em relação a isso. Veja até que o nosso governador é um dos poucos que tem se levantado contra a concessionária. Teve aquela briga da diferença de tributo, né, que ele obrigou, teve aquele acordo. Então eu acho que para chegar nesse nível político, com certeza tinha coisas muito erradas, e a gente espera que isso seja uma nova era para o nosso estado. Olha, muito boa a sua colocação, doutor Daniel. Eu vou começar pelo final, aí depois o senhor me rememora o começo, mas é a parte coletiva. Realmente a atuação do governo do estado, o governo do estado até ajuizou ação, através da Procuradoria-Geral do Estado, contra o aumento de energia. E aí a gente tem que ver, aí eu vou tentar ser um pouco assim, menos técnico, porque realmente é um assunto técnico e um assunto que às vezes para o consumidor lá, esse cara está falando para caramba, não estou entendendo o que acontece. Mas existe a revisão tarifária e o reajuste tarifário. A revisão, ela abrange um período de tempo maior, de 4 anos. E essa revisão foi que a ação civil pública que o Estado do Pará entrou, que o aumento médio iria alcançar aproximadamente, entre todas as classes de consumo de energia, 18%. E após essa intervenção, essa ação do governo do estado, eu fui à audiência pública junto com os outros conselheiros do Conselho de Consumidores, e também lá fizemos pressão, tiveram os deputados também juntos, e o reajuste tarifário acabou ficando em menos de 10%, ou seja, foi uma vitória. Porém, esse reajuste, ele não encerrou, ele na volta, ele não foi colocado naquele momento, porque isso é uma previsão de novo, de longa data. Porque vamos pensar nesse contrato da concessão da distribuidora concessionária de energia elétrica aqui do Pará. Ele é um contrato de 30 anos. É um contrato que começou em 1998. Ele está prestes a fazer 30 anos. Já foi aberta a consulta pública para falar sobre essa concessão. Então, necessariamente, doutor Paulo, vai ser renovada a concessão para o Grupo Equatorial? Nós não sabemos. Ela tem que seguir aqueles parâmetros da regulação, mas ela tem que ser fiscalizada. Nós temos que ter clareza sobre essa fiscalização. E aí a tua colocação inicial dessa parte coletiva, dessa parte dessas demandas, eu creio que seria até interessante, me veio à cabeça quando tu estavas perguntando, a questão da gente ter aí, quantas ações tem sobre isso aqui? Isso conta quantas ações tem para a renovação de uma concessão?
pode ser conclamada uma audiência Uma ação popular, pública, né? uma ação popular, falando isso pela... É aquela coisa que fica no ar. Eu não vou dizer que pode ou que não Então, pode. qual que seria o papel aí da Defensoria Pública do Estado e do Ministério Público? Já visto que o doutor Daniel aqui levantou uma situação que eu também já tinha pontuado, que é a questão de quem fiscaliza. A gente Isso. entende como funciona, mas quem fiscaliza esses dados, essas informações? Vamos lá. É a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Então, A ANEEL. aí que deveria fiscalizar. Deveria. Você Aí funcionou, não fiscaliza. vamos. Defensoria Pública. A Defensoria, pelo consumidor público, quem representa hoje no Conselho é a Defensoria Pública, que tem um assento. É o Cássio Vittar, o defensor Cássio, e o defensor Mauro. Desculpa, Mauro, mas esqueci o sobrenome do Mauro, que é o outro conselheiro também. E eles têm tido uma atuação muito forte, porque eles têm lá no núcleo de consumidor várias demandas que chegam por consumidores que não conseguem entender, que tiveram esse corte que o senhor falou indevido. Então eles ajuizaram já uma ação civil pública, tem alguns acordos já com a Equatorial. Então a Defensoria Pública do Estado do Pará tem uma atuação boa nessa temática. Voltando na questão da fiscalização, quando a Prefeitura de Julianópolis percebeu o problema, e o que um gestor público tem que fazer? Ele tem que dar uma satisfação para quem o colocou lá, para a população. A Prefeitura de Julianópolis ajuizou uma ação e o juiz local deu uma liminar. Até aí tudo bem, deu a liminar, e aí estava obrigando, tinha multa para que a distribuidora fizesse a obra, iniciasse, mostrasse o cronograma, tudo. De repente a distribuidora pede para se chamar a Agência Nacional de Energia Elétrica na causa. E aí isso deslocou a competência. Foi para a Vara Federal de Paragominas. E aí a liminar caiu, e aí cai justamente nesse funil, nessa coisa que o judiciário acaba, lamentavelmente, prejudicando o consumidor. E uma das coisas que está escrito lá na agência, que é da missão da agência, é justamente um equilíbrio no setor elétrico, e que hoje é perceptível que não existe esse equilíbrio. Para mim, como uma concessão federal, não seria teoricamente, uma questão óbvia que toda situação poderia ser derrogada para a Justiça Federal em relação à concessão? E no caso, quais seriam os requisitos que seria especificamente da ANEEL? Eu lhe dou um exemplo. Por exemplo, a saúde no nosso país, ela é da União. Então, por exemplo, se eu tenho alguma contenda em relação a alguma universidade que eu fale, por exemplo, de cobrança, eu vou para a Justiça Comum. Mas se eu falo de vestibular, eu tenho jurisprudência aqui na Justiça Federal, dependendo da situação, porque é uma outorga, teoricamente, de uma condição pública. Aí eu te pergunto, o que acontece, quais são as diferenças? E acrescentando também a essa pergunta, no caso do consumidor que se sente lesado pela concessionária, eu não tenho alguma modalidade de repreender, de coletar provas, porque eu sempre fico nessa dúvida, porque a gente vai para a justiça e a perícia é muito complicada, é sempre a questão da medição por aparelhos, né? Por uma questão, tem uma regrinha lá, né, que se você tem uma batedeira não sei o que, um chuveiro elétrico não sei o que, e aí eu te pergunto, como saber se o meu problema pode ir para alguma questão? Aí o senhor fala dos municípios, eu fiquei com essa dúvida até porque não é o nosso métier, mas eu imagino que como é uma concessão, tudo pode se usar essa tábua rasa, manda para a Justiça Federal. Eu vejo o seguinte, o fato da distribuidora ter aprovado um plano, pegando o caso de Julianópolis, para a construção de uma subestação. Julianópolis está distante de Paragominas 90 e poucos quilômetros. Então você está pensado na subestação de Paragominas, e que para você ter 3 linhas de, eu não lembro agora qual é a voltagem lá, a tensão, acho que de 13 mil alguma coisa, que ligam Paragominas e Julianópolis, mas você chega a uma energia ruim. Então aí, com esse pequeno exemplo aqui, eu vou já falar a tua questão da Justiça Federal. Com esse pequeno exemplo aqui, a gente já vê aquilo tomado da injustiça.
Porque, para mim, no país como um todo, há uma injustiça energética. Por quê? Você tem uma questão centralizada na Constituição, que é da União Federal, a parte de energia, por ser várias questões aí, quando fizeram a Constituição, como era o nosso setor elétrico brasileiro no início dele, com grandes centrais geradoras. Hoje, tecnologicamente, você consegue, e é mais inteligente, você ter gerações próximas do consumo. Está aí a microgeração solar, que nós nem entramos nisso ainda hoje, no nosso bate-papo, que é um assunto também que tem muito a mudar, e tem várias coisas que vão acontecer. A gente já vai lhe perguntar. A gente tem uma curva tecnológica aí trazendo isso mais barato e mais eficaz. Então eu tenho uma visão que com essa insatisfação nós vamos gerar que pessoas vão passar a ter um pedido para que a distribuidora desligue a sua energia, doutor Daniel. Mas como isso, Rafael? Hoje você já tem banco de bateria mais barato. Você já tem uma geração solar um pouco mais eficiente, bem mais eficiente. E tem cada vez mais coisas acontecendo. E você tem inversores que são híbridos, você pode ligar um gerador. E tem casos já de pequenas indústrias que não tem mais a ligação com a distribuidora. Prefere tocar no diesel, no biodiesel, numa biomassa, do que ter um problema com a distribuidora e pagar todos os encargos. E aí tem aquela coisa, eu tenho o direito de me desconectar? Tenho. Se eu não quiser ter energia, ninguém é obrigado a estar conectado à energia. Aí você gera uma série de problemas. Por exemplo, a tarifa de iluminação pública, a contribuição de iluminação pública, ela é paga onde? Na conta de energia. E se mais e mais pessoas começarem a ter esses off-grids urbanos por insatisfação e por questões tecnológicas, eu não preciso de energia elétrica da distribuidora. Ninguém pode me obrigar a não ter isso. Mas você continua obrigado a pagar a iluminação pública. Mas aí como vai cobrar? Pois é, mas a concessionária, ela apenas é a substituta na relação, mas Perfeito. A cobrança continua devida, porque o fato gerador está lá. Perfeito. E qual o fato gerador? Via de regra, como é uma legislação municipal, da luz. é disponibilidade. Não, é o consumo de energia. Porque pode reparar, se o teu consumo de energia aumenta, a tua contribuição de iluminação pública aumenta também. Então, o consumo de energia, ele faz o fato gerador da iluminação pública. A partir do momento que tu não tens mais acesso a quanto eu consumo, tu vais ter que estimar. Sim. Porque aí eu vou ter, vamos supor, eu tô numa pequena fabriqueta, uma pequena casa dentro da zona urbana, e eu não estou mais conectado lá, ou eu construí num terreno que nunca teve conexão, e não pedi conexão da distribuidora e gero minha própria energia ali. Porque eu fiz uma usina solar, fiz um biodigestor, fiz alguma coisa lá, e eu não tenho energia, e eu fiz tudo em LED, fiz tudo uma coisa moderna. E eu tenho dinheiro para isso e banquei, eu não quero nunca mais pagar tarifa. Como vão cobrar minha energia? Cria-se um problema. Não estou dizendo que é indevido, é devido, sim, concordo com o senhor. Mas é esse tipo de desafio que nós não estamos preparados ainda e que vão começar a acontecer cada vez mais pela questão tecnológica. Agora, fechando essas caixinhas e voltando lá nessa parte. Quando a Prefeitura Municipal de Julianópolis aciona a distribuidora, ganha uma liminar e a distribuidora vem e chama a Agência Nacional, porque o plano que ela fez e aprovou com a Agência Nacional de investimentos todos, ela diz, olha, eu mandei para o regulador e o regulador deu ok para eu só fazer esse investimento nessa subestação daqui a 2, 3 anos. Então o regulador tem que ser ouvido na causa. Aí, pum, vai para a Justiça Federal. Mas tudo não tem, doutor. Todas essas questões tem um plano lá, tem um plano de reajuste, tudo é aprovado, eles não podem fazer nada sem fazer. Pronto, mas aí ela foi obrigada, atenção, a Justiça Comum, a decisão do pedido da Prefeitura de Julianópolis foi para que ela antecipasse aquilo que estava aprovado no órgão regulador. Até porque esses relatórios, eles fazem em relação a uma previsibilidade de consumo. Sim. Se eu tive uma previsibilidade extraordinária, eu mudo, isso é óbvio, porque tem lá os relatórios, eu já vi um relatório desse. Mais uma pergunta também para te falar, só para deixar meus demais colegas de mesa também falarem, e cumprimentando também o nosso amigo Márcio Ponte, que acabou de chegar, que é um estudioso político e que tem muitas informações aqui do nosso grandioso estado do Pará. Eu queria lhe falar da questão que eu nunca consegui perguntar para alguém que pudesse me explicar, aquela questão do estado do Amapá, que deu pane naquela peça. Eles ficaram mais de um mês sem luz, no meio da pandemia. Aí eu lhe pergunto, doutor, quem é que paga essa conta? É a União? É o distribuidor? É a agência? Porque teve gente ali que perdeu seus negócios, Sim. que morreu, Sim. que aconteceu um monte de situações, e justamente por uma
por uma questão que deveria ter a peça de reposição, deveria ter a redundância do sistema. Excelente. E Excelente. aí, como é que faz? Vamos lá. Volta no que o Dr. Paulo falou. E mandando um abraço pro pessoal da Amapá aí, tá? Se vocês tiverem algum prejuízo, o Dr. Rafael está aqui. Depois eu vou passar o número está aqui dele. Voltando na questão, quem fiscaliza, que já foi falado. Então, quem fiscaliza, fiscalizou mal. Porque se a fiscalização fosse boa, a peça teria uma contingência, não teria acontecido esse absurdo que aconteceu. Então, realmente, eu acho que a origem do problema foi na fiscalização. De novo, a agência está regulando muito, é uma agência com 5 diretores. Nós nunca tivemos um diretor do Pará, eu tenho certeza da região norte, eu não sei. Então, volto a dizer, é muito fácil você olhar um sistema de energia, um sistema elétrico pequeno e dizer que todo mundo aqui vai ser tratado de uma forma. Um condomínio, pega um condomínio de 50 casas, 100 casas, divide ali, porque o sistema elétrico brasileiro é um grande condomínio. Só que é um condomínio que tem lotes diferentes, consumo diferente, necessidades diferentes. E aí volto a ser chato e dizer, nós temos e vamos ter que começar a questionar isso de uma forma coletiva, acho que o senhor falou muito bem, dessa injustiça do sistema elétrico brasileiro. O modelo está ultrapassado. Eles têm tentado fazer, eles têm feito uma coisa chamada sandbox tarifário, que no setor bancário eles fizeram muito isso, para poder ter essas startups, setor financeiro, fintechs, meios de pagamento. Guardada a devida proporção, no setor elétrico tem que se começar a pensar. Vai ter um bairro novo numa cidade nova, façam uma tentativa daquele bairro ter um sistema inteligente de energia, em que você tenha, por exemplo, se cai a energia em Tucuruí, Belém fica sem energia, Paragominas fica sem energia. Vamos pegar o exemplo de Paragominas. Sai de Tucuruí, vem aqui em Santa Maria, para descer da subestação Santa Maria para chegar em Paragominas. Sendo que Paragominas tem algumas unidades geradoras de uma grande indústria de MDF lá que gera bastante energia, injeta e vende no Mercado Livre. E tem várias gerações solares. Vamos supor que num dia, 10 da manhã, derrubam uma torre do Ninhão, doutor Mário, e fica aí uma semana para reconstituir essa torre do Ninhão. Bem, durante uma semana, aquela energia não vai ser injetada. E Paragominas não consegue, hoje, isso é um investimento muito grande, falando de uma cidade de 110, 120 mil habitantes. Não consegue, com a energia que ela tem lá, ficar num circuito fechado de energia e não depender desse sistema como um todo. Então é isso que eu digo, que a gente tem que começar a pensar mais e ter, vamos colocar assim, locais pilotos para demonstrar que é possível você ter um bairro verdadeiramente inteligente, em que se gere energia ali, se consuma energia ali, se compensa energia ali. Por exemplo, nosso modelo de compensação de geração distribuída, para dar um dado bem interessante. No Brasil, hoje, como você tem a compensação? Eu coloquei uma usina solar na minha casa, eu compenso com a minha casa, se quiser, aí eu tenho sobra de energia, eu posso compensar com um apartamento ou uma casa de praia que eu tenho que está no meu CPF. Ótimo, legal. Esse sistema é de compensação, então é um sistema que se chama net metering. Como funciona na boa parte dos países da Europa? Você tem o feed-in tariff, você tem 2 medidores, um você compra e outro você vende a sua energia, doutor. Não é compensação, doutor Mário. No Brasil, optou-se por um medidor único bidirecional, tá? Qual é a modernidade para depois, no futuro próximo, e que já tem alguns locais? É o peer-to-peer, em que eu produzo minha energia e comercializo aqui. Então a energia é uma moeda. Eu consigo pegar os meus créditos e ratear para o outro, dividir para o outro, etc. A gente está muito distante disso. Nós não temos nem um mercado livre de energia, que foi uma grande inovação para o consumidor, ainda como eu estava falando com o Dr. Paulo, para o consumidor residencial. A previsão é 2028, né, Dr. Paulo, que a gente estava vendo. Então, há uma previsão da Agência Nacional que em 2028, qualquer um de nós possa escolher de quem comprar sua energia. Mas, doutor, não seria um erro do nosso sistema de privatização que criou monopólios? Por exemplo, se eu for nos Estados Unidos hoje, a gente chegar agora em Miami, descer lá, e o senhor for abastecer o seu carro elétrico, o senhor tem pelo menos uns 8 tipos de operadores diferentes para vender a mesma energia, e uns até mais baratos. Sim. E isso para o carro elétrico. Imagine como deve ser o sistema deles lá de concorrência. Então, no caso, não seria o caso de eu ter aqui no próximo leilão
quando acabar a concessão da Equatorial, um modal onde eu faça microlotes para poder privilegiar, por exemplo, o município de Paraupebas, Paragominas, esses polos industriais onde necessitam de uma questão mais apanhada do sistema? Olha, me agrada o que o senhor falou. Eu já questionei algumas pessoas que têm mais experiência e mais profundidade do que eu no setor elétrico e nunca viram uma concessão ser fragmentada. Seria mais ou menos, eu acho que é isso que o senhor falou. Vou pegar um exemplo simples. O estado do Rio de Janeiro tem 2 concessões. Até porque o meu serviço da concessão não é a distribuição, é organizar para que funcione, né? Sim. Então, teoricamente, funcionaria o sistema se fosse microfragmentado. Pronto. Né? Vamos voltar nas origens do sistema elétrico. Como começou? Começou pequeno, em pequenos locais. Por exemplo, tem uma cooperativa aqui, também a sua Canta. A Canta tinha também, anexa a ela, uma cooperativa de eletrificação rural. Por quê? As pessoas se juntavam, a sociedade se juntava, não tinha energia e ia colocando energia. O que aconteceu? Se centralizou tudo nesse grande condomínio que é o Sistema Integrado Nacional, que faz parte do sistema elétrico brasileiro. E que é onde eu digo que tem essas injustiças acontecendo hoje, que cabe a nós pensarmos isso e provocarmos para que isso mude. E a sua colocação, por exemplo, se eu tenho uma concessão e eu não estou com essa concessão, não está sendo satisfeito a minha entrega do que foi proposto a mim, mas é algo essencial. É esse que é o grande problema da energia. De novo, por isso que se usa muito, o governo brasileiro está usando, dentro das conferências do clima tem se falado, da questão de transição energética. Então, transição significa o seguinte: você não muda apertando um botão, você vai passando e vai mudar para chegar em algum local. Então, por exemplo, o Brasil hoje, eu acredito que está no meio de uma transição elétrica. O veículo elétrico, como o senhor colocou bem, é uma realidade. Antigamente todo mundo achava que não ia ter veículo elétrico, o híbrido já está totalmente aí, e o plug-in hoje que você liga para carregar, todos nós já vimos alguém dirigindo um, ou já dirigimos um, ou já temos um. Então esse tipo de coisa tornou-se mais real e mais acessível. Aí imagina, com mais consumo de energia, sem os veículos, sem a eletrificação do transporte, nós já estamos tendo problema de energia. Imagina com mais demanda por energia com a eletrificação do transporte. Mas aí voltando, fechando. Há muito tempo atrás, eu não lembro agora exatamente quando, possibilitou-se que grandes consumidores de energia comprassem a energia de uma comercializadora. Aí se criou no Brasil a CCEE, Câmara Comercializadora de Energia Elétrica. E aí o Mário tem uma grande indústria, ele comprava energia, ele escolhia de quem de nós 4 ele ia comprar a energia. Aí decidia, não, vou comprar do Paulo. Comprava do Paulo, só que para o Paulo entregar a energia para o Mário, ele continuava e continua tendo que usar o quê? A distribuidora, que tem um monopólio natural dos postes e fiação e todas as demais infraestrutura para chegar a energia que ele está comprando do Paulo. Por que ele negociou com o Paulo? Porque o Paulo está vendendo a tarifa de energia para ele mais barato. Aí ele começou a pagar 2 faturas, uma para a concessionária, sob tarifa de uso do sistema de distribuição e transmissão, e pagando a energia para o Paulo, porque isso aqui tornou-se uma coisa mais barata, essa negociação de energia. É comum em hotel, né, hoje em dia. Aqui. É como? Hotel, indústria é comum. Sim. E aí agora isso vem baixando o escalão para chegar, e a previsão de novo é que em 2028 todos os consumidores possam, tal qual o senhor falou o exemplo agora há pouco de Miami, chegar a escolher. Vai acontecer? Vai. Já era para ter acontecido, já era. Mas no Brasil as coisas projetam de uma forma, sai de outra totalmente diferente às vezes. Mas nós estamos caminhando para isso. Monopólio? Eu acredito que não vai fugir do monopólio, não, porque são poucos produtores, né? Geradores de energia. Eu aproveitar também a pergunta do Dr. Paulo e perguntar para o senhor, Dr. Rafael, justamente no presente, né? Porque a gente está falando de conjecturas, o setor ainda está em processo de transformação, né? Há pouco tempo já começou a se discutir a tributação sobre o consumo de energia solar e outras formas alternativas, né? Mas a conjuntura atual ainda continua naquela lógica da produção e do consumo, que a tributação é cobrada em cima do consumo. E grande parte do setor elétrico nacional se organiza a partir da demanda. Se questiona, o preço é muito caro da energia aqui na região norte, mas grandes usinas hidrelétricas, a exemplo de Belo Monte e muitas outras, são para atender a demanda industrial do país.
Portanto, é lá no consumo, lá em São Paulo, lá no centro-sul, grande indústria nacional, né, que consome essa energia. E aí a gente fica justamente nesse hiato. Para a economia nacional como um todo, da maneira como está organizada, salvo a exceção, em 2022 houve uma mudança, acho que na Lei Complementar 194 de 2022, que transforma a energia elétrica em um bem de consumo essencial e ela passa a ter um regime diferenciado. Houve uma alteração no Código Tributário Nacional e na própria Lei Candir, né, que fala justamente nessa questão do equilíbrio entre a produção e o consumo. Aí eu lhe pergunto, num contexto como esse, né, em que o que organiza o setor elétrico é a demanda, como a gente vai fugir dessa tarifação, porque o nosso consumo aqui é bem menor do que o consumo do Centro-Sul. E a grande quantidade de energia para poder alimentar a indústria, certamente tem que ter também um tipo de arrecadação e de tarifação diferenciada. Como resolver isso? Que eu acho que isso, só complementando a pergunta, talvez seja uma luta, de certa forma, parece até no primeiro momento inglória, porque a gente está diante de uma legislação que é votada no Congresso Nacional e que a bancada dos estados do Norte ela é bem menor, tem bem menos força política do que o resto do centro do país, o centro industrial e financeiro do país. E o governador Helder tem sido um dos líderes desse movimento, em que procura equilibrar, dar uma dosimetria melhor, inclusive nas decisões que são tomadas pela Agência Nacional. Quando aumenta a tarifa do Pará, se questiona, mas nós produzimos tanta energia, nós somos uma referência nacional, mas pagamos uma tarifa altíssima, mas por conta justamente da legislação vigente no presente. Antes da gente discutir as outras modalidades das energias alternativas, eu gostaria que o senhor nos explicasse para os nossos internautas também o porquê que isso acontece e quais as perspectivas da gente, pelo menos, mitigar esses efeitos perversos sobre a nossa tarifa de energia elétrica do consumidor final. Olha, para mitigar isso, só realmente com uma reformulação dessas metodologias que são feitas dentro do setor elétrico. Porque você pode abrir aí e você vai ver que tem, como já falamos um pouquinho, inúmeras coisas, inúmeras letras ou letrinhas dentro do setor elétrico, na nossa tarifa. Você tem a tarifa de energia, você tem a TURG, a TUST, aí você tem a CCC, que é a conta do consumo de combustíveis, que é para alimentar os sistemas isolados, que a grande maioria é na Amazônia, e queima óleo diesel. Por que não investir em sistemas solares e de queima de biomassa? Imagina num sistema isolado aqui na Amazônia, que tem vários, e no Pará inúmeros, e alguns pequenos que nem mapeados são, em que você tem que guardar o óleo diesel dentro, às vezes, de um único cômodo de uma casa, e isso é até insalubre, muito insalubre, para você poder colocar no gerador e ligar. E por que não você ter um sistema solar com bateria? Que hoje já fica muito próximo isso. E até uma questão de dignidade. Então, essas questões ainda estão tão distantes, não estão. Se faz isso, diminuiria a tarifa. Porque você diminuir a conta de consumo de combustível, que é a principal coisa que está dentro da CDE, que é a conta de desenvolvimento energético. Aí dentro está também subsídio para as fontes incentivadas, tem subsídio para a geração distribuída, parte do subsídio, que aí eu sou contra, de certa forma, porque a geração distribuída, quando eu invisto em gerar energia e coloco ela na rede para compensar a minha energia, eu estou fazendo um investimento que nós já tivemos um momento no nosso país de apagão, em que faltou energia. E o investimento que deveria ser leiloado, o que o particular está fazendo ainda tem que ser tarifado. Mas ainda hoje parece que as termoelétricas são acionadas por vezes. Parece que o sistema nacional, apesar de todas essas injustiças, ainda tem a questão das termoelétricas, por o sistema não garantir, dar conta da necessidade que a indústria, né, que o centro financeiro, como mencionei agora há pouco, do país exige. Né, ainda temos que acionar as termoelétricas. E me parece que todo esse emaranhado, né, essa complexidade, como o senhor acabou de mencionar, nas várias entrelinhas que existem na legislação e nos regramentos do governo federal, ainda tem os interesses, como o doutor Paulo mencionou agora há pouco, né, dos lobbies, do monopólio, dos grandes produtores de energia e também das termoelétricas. Né? E aí eu vejo assim, como nós podemos enfrentar isso, doutor? Eu penso, e alguns defendem que, de novo, vou falar do futuro, mas o futuro acontece agora, com as ações de agora, da gente ir fazendo e mexendo e mudando.
Eu ouvi com muita satisfação que o Daniel falou, o doutor Daniel falou da questão dessa desfragmentação de uma Ele veio bem concessão. preparado, Daniel. né? Não, veio, fiz o dever de casa. Não, muito bacana, porque é em parte o que eu penso. Boa parte das pessoas estudiosas do setor elétrico falam que o setor elétrico passa por 3 Ds hoje, a modernidade, o futuro e o que está acontecendo no setor elétrico. A digitalização é inevitável, tudo é digital, né? Descarbonização e descentralização. E aí eu vejo que essas 3 levam a uma outra coisa, que é a democratização do setor elétrico, que seria um 4 D. Então, esses 4 Ds, se colocados em vigor e se começarem, continuarem a acelerar, vamos lá, se a gente descentralizar, a gente tem menos linhão. Para que fazer leilão caro de linhão? Vamos pegar aqui uma cidade que a gente colocou, a Mariolândia. Vamos criar aqui a Mariolândia em algum local. Uma cidade rica. Você vai cidade rica, de cara, a Mariolândia vai ser quase uma Disneylândia. Então, na Mariolândia, quando começa, já é pensado um cinturão de geração de energia lá, para não chegar nenhum linhão lá. A Mariolândia já não quer trazer esse sistema para cá. Aí eu encontro um problema. Na Constituição Federal fala que a energia é algo federal. Mas será que não pode o particular? Aí, mas não é o particular, já é uma cidade. Já essa cidade não pode? Porque, por exemplo, eu vejo muito dentro do... Vamos pensar num condomínio de casas, que não queira ter ligação com a distribuidora. Condomínio, nós 5 montamos um condomínio, cada um tem sua fazenda solar lá dentro, e na área condominial comum nós colocamos várias placas, ligamos e deixamos um gerador ainda de emergência para a gente, e nós fizemos a conta que aquilo ali era melhor a gente investir nisso do que ter o acesso à energia da rua. Nós somos impedidos de fazer isso? Não. Pode-se criar um regulamento que vai ser impeditivo? Pode ser que pensem. Pode tarifar, pode tributar, mas ainda não é proibido. Mas não é proibido. Então se pode fazer. Então eu vejo que essa ponta de lança que foi a geração distribuída solar, porque 99% da geração distribuída no Brasil é solar, ela está trazendo um rebuliço dentro do sistema elétrico. Foi a maior inovação que aconteceu no sistema elétrico brasileiro na história. Porque o sistema elétrico brasileiro ele não é tão antigo também. Então, o que eu vejo que a gente tem que pleitear é que seja visto não como um todo e comece a se ver de per si, local a local. E até dentro do Estado, doutor Daniel. Dentro do Estado nós temos realidades distintas, regiões distintas. Sim. E que, sem sombra de dúvida, se fossem descentralizadas as concessões, isso é uma opinião minha, e que alguns questionam, mas teria mais custo. Não, eu acredito, porque no Rio Grande do Sul, no Paraná, você tem cooperativas que fazem o mesmo papel da distribuidora. E que esses cooperados lá conseguem entregar energia e são as melhores avaliadas, as cooperativas permissionárias e autorizadas pela Agência Nacional de Energia, elas são as melhores avaliadas pelo consumidor. Aí já estão no oposto das distribuidoras de energia, que são muito mal avaliadas. Parece que a lógica mesmo... Me desculpe, doutor Daniel, interromper. Quer falar? Parece-me que a mesma lógica da energia solar dentro de casa, você monta um sistema e em cerca de 5, 6 anos você já tem um retorno desse investimento e parece se libertar de certa forma com as grandes tarifas de energia elétrica. Seria mais ou menos esse mesmo modelo trazido para um âmbito mais amplo, né? De cidades, de regiões, de bairros de condomínios. Ou seja, esse modelo de energia centralizado dos grandes produtores de energia, dos grandes linhões, ele estaria fadado a ser substituído por esse outro modelo no futuro próximo? Eu acho que a transição já começou, porque vejam se estão anunciando alguma hidrelétrica grande hoje. Sim. Não tem mais. Não vejo. E talvez as pessoas lá na frente vão ver, nossos netos vendo, mas por que eles fizeram aquilo? Porque a gente não tinha tecnologia que eles vão ter lá. Não, isso dá um podcast só isso, as hidrelétricas, né? Que se você for pegar as únicas hidrelétricas que foram feitas aqui de relatório de impacto ambiental foi no governo Collor, que foi Samuel e Balbina, né? Se a gente for pegar o que fizeram aí com Tucuri e Belo Monte, Deus o livre. Mas, doutor, não seria o caso também dessa descentralização até a efetividade da repressão às ligações irregulares, né? Porque se eu tenho um bairro, olha, no microlote você pegou aqueles bairros que tem uma grande população que utiliza a rede irregularmente, o cara vai ser mais eficiente. E uma outra situação também interessante
é que o Brasil ele sempre é uma democracia, a brasileira, né? Uma jabuticaba. Porque a gente está com essa energia solar que é a contramão do mundo, né? Você vê as pessoas trabalhando para baratear o sistema como um todo. Você não vê nos Estados Unidos, na Europa, essa corrida para ter a sua placa solar. Porque o Brasil é uma questão que as pessoas passam a abandonar o poder público como um todo. E para encerrar, doutor, a minha participação aqui, que eu acredito que já está no edital da hora, o governo do estado do Pará anunciou em julho do ano passado, 2023, que até a realização da COP30, ele pretende instalar todos os órgãos públicos do governo do estado do Pará, eles vão contar com energia solar. Por que o senhor vê isso como uma política pública? Se é política pública, isso aí é um brado de liberdade da concessionária, isso daí é para inglês ver, ou isso realmente terá um impacto social relevante para mostrar na vanguarda, que eu acredito que o nosso governador é um vanguardista, de que o futuro é energia solar? Olha, eu vejo com muito bons olhos isso, né? O poder público tomar uma decisão dessa, de utilizar energia solar e com isso baratear, ter uma economia ao fim e ao cabo, vai ser uma economia, e passar a produzir a sua energia de forma descentralizada e próximo aos pontos de consumo, realmente é algo de vanguarda. Não é para inglês ver. O setor solar fotovoltaico de micro e mini geração é algo que veio para ficar. Começou com a resolução 482 de 2012, quando foi permitido. Depois foi aprimorado pela resolução 687, que entrou em vigor em 2016, que aí há uma importância aí. De 2012 a 2016, o crescimento foi muito pequeno. Você tinha um custo muito grande dos sistemas solares fotovoltaicos, porque não são só placas solares, você tem microinversores ou inversores, você tem stream box, você tem cabeamento, você tem várias coisas. Mas se permitiu, a partir de 2016, que surgissem a geração remota e a geração compartilhada. A geração remota, o cara, vamos dizer que ele é um sem telhado. E o que é um sem telhado? Que é uma categoria interessante. Né? Mora em apartamento ou mora em casa alugada. Porque quem mora numa casa alugada, o telhado não é seu. Você não vai fazer um investimento caro. Para 25 anos você está num imóvel alugado. O que não aconteceria na Mariolândia, que lá todos têm casa própria. A Mariolândia é algo assim. Eu não vou dizer que é uma utopia, porque ela pode acontecer. Mas olha, doutor Rafael Vale, tecendo aqui considerações para o cidadão comum, vale a pena, como nós estamos enfrentando aqui essa situação de adaptação, de colocação de placas solares nos apartamentos, a compra de veículos elétricos, como é que está essa situação hoje aqui no Brasil, quiçá no estado do Pará? Existe uma vantagem? Porque isso no dia a dia nós sempre conversamos, sempre tem aquela dúvida. Vale a pena comprar um carro elétrico? Vale a pena colocar placas solares para economizar energia? Esse assunto hoje, em que momento está? Olha, ele já está mais maduro. Nós já temos carros elétricos com uma autonomia maior, né? Você tem a grande questão da bateria, né? Que é a bateria que gera autonomia, a bateria gera peso. O que fazer no pós-carro elétrico com as baterias? Eu vou dar um exemplo para vocês. A Nissan fez um contrato com o PSV da Holanda, eu acho que Eindhoven. É o PSV? Eu acho que é sim, o PSV. Me deu dúvida. Não, perdão, confundia com a Ajax. Mas depois o PSV da Philips. O PSV da Philips? Bem, um desses dois times, não me recordo agora, mas é fácil de pesquisar, o Google não nos deixa mais mentir, e eles substituíram os geradores que tinham no estádio por baterias de carros elétricos da Nissan, para poder segurar aquela energia. Porque imaginemos o seguinte, uma bateria de um carro elétrico, ela está num uso intenso. Uma bateria estacionária, o uso dela é diferente. Então, quando uma bateria não serve mais por carro elétrico, ela pode servir para armazenar, para ser um no-break grande, seja de uma casa, seja de um estádio com um conjunto de baterias, seja de um escritório.
Então nós já temos, hoje nós já estamos num momento, doutor Mário, muito maduro de buscar alternativas. Agora eu tenho ainda uma grande dúvida, que é o seguinte: eu tenho certeza que o futuro da mobilidade, o motor é elétrico, mas o armazenamento eu não sei se vai ser em bateria ou se vai ser em hidrogênio. E aí fica para o amigo pesquisar, procura o Toyota Mirai 2. Ele é movido através de célula de hidrogênio, motor elétrico. Então, com essa célula de hidrogênio, ele tem autonomia de 1.000 quilômetros. E ele fica mais leve, o veículo, do que aquele banco de bateria no piso. Mas a mobilidade elétrica já é uma realidade. Você já tem carros pequenos, você tem marcas aí entrando, você tem marcas chinesas hoje já com a qualidade assim que você não consegue. A gente tinha ou tem um preconceito com as marcas chinesas de carro, e me rememora muito de ter lido na história o preconceito que tinham com os japoneses. Os japoneses viraram. Sim. E né, parece hoje, que a Tesla está ficando para trás mesmo, né? ainda tem essa questão. Então hoje nós passamos por um momento de mudança, mas é um momento muito real, muito presente. A energia solar fotovoltaica é algo extremamente real e acessível. Você tem baterias hoje, bancos de bateria para os nossos celulares ou outros aparelhos que se recarregam através de solar. Você já tem relógios que são solar há algum tempo, tem várias coisas. Então, você ter no futuro o teto do carro já ajudando na geração solar, também é algo extremamente, que me parece plausível, principalmente para a nossa região, que é uma região que tem a incidência solar muito boa. E a gente tem realmente um desafio de entender essa mobilidade da eletricidade e a mobilidade elétrica. Porque eu entendo que o mundo ele vai ter por exemplo, você chega em qualquer local e pede para carregar o seu celular. Isso não é tarifado por ninguém. Ninguém lhe nega um copo d'água ou um carregamento do seu celular. Você vai chegar, é comum já chegar e carregar isso. Por quê? A eletricidade é cara? É. Necessária? É. Mas ninguém vai lhe negar você carregar seu celular porque é pouca energia ainda, ou é energia irrelevante. Mas quando eu tiver o veículo que chega na minha casa, eu coloco para carregar e falta energia, e eu posso pegar e fazer o fluxo inverso disso, a energia da bateria do carro, abastecer minha casa. Isso já é uma realidade em alguns países. Mas olha, uma pergunta objetiva, doutor Daniel. Vale, assim, para que todos saibam, vale a pena na sua experiência, são duas, as principais, que é, vale a pena hoje você comprar um carro elétrico, se vale a pena Economizar, né? para economizar, se o custo-benefício hoje, e também a questão, isso daí é mais simples, a questão de você investir em energia solar na sua residência. Em que momento? Um casebre, uma casa grande, um condomínio, enfim, todos, você aconselha que todos possam fazer esse investimento? Esse investimento é válido ainda hoje? Porque a gente já vê isso há muitos anos. Tá. Aconteceu. Qual ponto hoje? Exatamente. Hoje, eu diria, seguramente que vale muito a pena, você fazer um investimento num sistema de energia solar fotovoltaico. Com alguns pontos de atenção. Primeiro, com quem fazer isso? Porque até pela internet você consegue pedir hoje. Mas aí quem vai montar? Então, minha sugestão, com a experiência que eu tenho, contrate. Quando você for contratar um profissional desse, pergunte há quanto tempo ele está no mercado. Ponto 1, vale a pena. Vale a pena. Todo tipo de consumidor. Acredito que sim, Mário. A grande maioria. Só não aquele que está na tarifa social, que ele consome abaixo, não me engano agora, se é de 100 ou 200 km, que ele já tem um subsídio. O que está no gato ninguém pegou até hoje. Vem aí o gato e reserva o direito de não falar. Gatomia, né? Até porque é crime, mas enfim, claro. há vários. Tirando os da tarifa social, né? Vale a pena sim, vale. Se a pessoa todo consumidor, vale a pena fazer dois, três orçamentos, um planejamento. Hoje as instituições bancárias já entendem que o financiamento de uma pequena central geradora dessa solar, uma pequena usina, micro usina, é válido e a pessoa consegue pagar esse financiamento. Então até isso já tem uma facilidade grande hoje. Porque se falou que houve uma oneração na tributação, não foi? Há um tempo. Foi. Alguns anteriores eram menos. Aquela coisa, recentemente, que é do Robin Hood, as inversas e tal, mas isso é muito discutido ainda, que foi um lobby feito e falar para as pessoas não usarem, que isso é coisa de rico. Não é. Isso é um direito que o consumidor tem
de passar a ser um prosumer, ou um prosumidor, que é um produtor e consumidor da sua energia. E que ainda tem uma outra questão. Essa energia deve ser tributada? Se eu estou produzindo e estou consumindo, Essa que é a vamos deixar mais para frente ainda. Não vamos falar desse. Sim. Voltando ao que o Dr. Mário perguntou. Mas eu estou cobrando taxa de transmissão, né? Inversa, né? Pois é, mas aí eles te vendem energia um preço e te compram outro. Pronto, mas é o que eu estava colocando agora. Outro questionamento. A validade de você planejar Vale. Vale a pena. E em quanto tempo? Existe também essa perspectiva de quanto tempo de retorno? Olha, foi colocado agora há pouco aqui. 5, 6 5, anos. 6 anos. Hoje, dependendo, já está em 3. Sim. Nossa, Está em 3 anos, porque barateou o preço e melhorou a tecnologia. Uhum, E a sim. tarifa Aumentou. aumentou. Então, 3 fatores melhoraram, diminuíram o tempo de pagamento, o payback. E, doutor Mário, quanto Então a questão a resposta é sim, Sim, E- muito. apenas com os seguintes aconselhamentos. Procure mais de um fornecedor, 1, 2 ou 3 pelo menos. Peça para saber há quanto tempo está no mercado, obras que ele já fez, obras similares à sua, porque também tem dado problema algumas instalações de pessoas oportunistas. Você imagina se às vezes um vendedor, com todo respeito aos colegas vendedores de carro, mas um vendedor quer lhe vender algo. E às vezes tem vendedores que usam de má fé ou de omissões também para não nos falar alguma coisa. E às vezes um vendedor desse pode querer dizer, olha, eu vou lhe vender aqui e esse sistema vai gerar tanto, vai zerar a sua conta. Não existe zerar a conta. Você sempre vai ter uma conta de energia para poder pagar. Você vai pagar uma tarifa de disponibilidade, que hoje pela regulação é 30 kW se você for monofásico, 50 kW se for bifásico e 100 kW se for trifásico. E tudo isso inclui e faz a conta do tempo de pagamento, para saber se vai ser mais ou menos tempo de pagamento. Então, se você é bifásico uma coisa, trifásico dobra. E quando você passa a produzir mais do que você consome? Boa pergunta. O que você injeta mais No no sistema. sistema vale por 60 meses essa energia para você compensar. E ela fica à disposição da distribuidora, você não é remunerado, mas no dia que você compensar, você vai compensar pela tarifa vigente. Mas você pode indicar também um outro imóvel, né? Pode indicar um outro imóvel seu, sim, que seja da titularidade. Um questionamento, doutor Rafael, que é muito interessante, eu até me deparei com ele recentemente, em questão veicular, mas se estende também a questão de placas solares. É que não compensaria fazer no primeiro momento, haja visto que a tecnologia está evoluindo numa velocidade muito grande. Então, ou seja, o carro que hoje tem uma condição e um preço, daqui a 2 anos será bem diferente. E as placas solares, a gente está se deparando com essa situação. Antes as placas eram maiores e tinham uma produção, hoje são menores, têm uma produção maiores e um preço menor. Então muita gente está declinando no primeiro momento de adquirir tanto o veículo quanto as placas solares e esperando a tecnologia evoluir para comprar um produto mais barato e mais eficiente. É aquela coisa, se eu fosse esperar para lançar o Samsung S1000 ou o iPhone 2000, eu nunca vou ter o iPhone hoje, como falaram. O que é hoje? Então, é o preço de você ter uma tecnologia. E realmente, às vezes, em 1.000 metros quadrados, ou num lote de 200 metros quadrados, você produzia 6 anos atrás 50% do que você produz hoje na área. Isso é fato. Então, realmente tem uma curva tecnológica. Mas aí vale a pena eu substituir aquelas placas e colocar? Se a vida útil das placas são de produção garantida algumas de 25 anos, claro que tem uma curva que ela vem diminuindo a produção. E precisa de uma manutenção, precisa de limpeza. Mas vale muito a pena. Voltando para o veículo elétrico. Eu acredito que hoje o que vale muito a pena é o veículo híbrido. Só fazer uma parte do Mário. Por favor. O veículo elétrico, mesmo ele compensando economicamente, ele é essa alternativa toda que se fala ecológica? Aí eu tenho minhas dúvidas. Porque se vendem como se fosse a libertação do petróleo, Combustível fóssil, como né? se fosse o efeito estufa. Outro dia eu estava vendo um blog desses republicanos que agora na eleição americana já está começando a esquentar com o retorno do Trump e outras coisas. E o cara estava falando algumas frases interessantes. Por exemplo, os democratas pregam que se continuar como está, nos próximos 30 anos o mar vai subir 15 metros. Aí ele fala, mas aí o Joe Biden e o Obama compraram no mesmo condomínio lá em Martha's Vineyard, que é um condomínio na frente da praia, uma casa de praia.
Então, será que eles acreditam mesmo nisso? No discurso? Exatamente. Então, essa é a história. Se o carro elétrico é o futuro e é a poluição, o que fazer? Estamos numa grande disputa econômica ou existe aí essa corrida para salvar o planeta? Inteirando a pergunta do Dr. Daniel, né? Parece que essa questão também do combustível fóssil, ela é crucial, porque há muito tempo que nós já temos fontes de energias alternativas ao combustível fóssil. As tecnologias estão aí, como tivemos esse programa todo para o senhor brilhantemente explicar para nós e para os internautas. E já tendo essa realidade, já existindo a tecnologia, me parece que o lobby dos lobbies tradicionais, assim como as grandes petrolíferas do planeta, assim como os grandes produtores de energia do planeta, continuam a fazer pressão para que essa transformação seja minimamente mais lenta, né? Pois é, aí a colocação dos senhores me fez pensar em várias coisas. Por exemplo, o Suriname está passando, a Guiana aqui está passando por uma injeção grande de petróleo. Sim. E a economia está passando por uma revolução. Por eles estarem... Dubai, né? Pronto, a Dubai da América. Exatamente. Então, e aí saindo daqui da Guiana, indo para Dubai, e eu não sabia disso, e soube ano passado quando estive lá na Conferência do Clima, em uma das explicações, que eles tiveram um período próspero anterior aos combustíveis fósseis, que foi o período em que eles pegavam pérolas. Eles eram especializados em mergulhar e pegar pérolas. Não, na costa como um todo, né? Na região como um todo. Todos os 7 Emirados, o Catar, o Bahrein. E aí, os califados que chamam. O que levaram eles ao declínio? Quando os japoneses passaram a cultivar pérola em fazendas. Então não se tornou mais, o preço declinou. E aí eles tiveram um decréscimo econômico. Quando surge o petróleo, eles tomaram uma postura interessante. E nos Emirados Árabes hoje, em Abu Dhabi, fica a sede da Agência Internacional de Energia Renovável. Isso ficou muito claro para mim quando eu fiquei pensativo, que se chama IRENA. E eles fundaram a agência, custearam a agência, para que toda a tecnologia que saia de energia renovável, eles estejam por dentro e saibam primeiro, para não ter o mesmo problema que tiveram com as pérolas. Nós vamos ter petróleo ainda por muito tempo. Sim. Durante a transição, mas a gente tem que usar o petróleo de uma forma mais racional. Lá os modais é o gás natural, o petróleo, e eu também estive lá recentemente, eles falam até que aquela área turística toda foi pré-fabricada, ela está muito subutilizada, são prédios e prédios vazios, só para poder já investir, para poder fazer a transição do modal energético para o modal de serviços e turismo. Perfeito. Doido. Tem 3 das melhores companhias aéreas estão lá. Sim. A Qatar, lá em Doha, a Etihad em Abu Dhabi e a Emirates em Dubai. E aí também, voltando um pouco mais na tua colocação inicial, eu lembrei aqui de 2 coisas sobre o carro elétrico e o modismo, etc. O Henry Ford tinha uma frase brilhante que ele dizia o seguinte: se eu perguntasse aos meus clientes o que eles queriam, eles iam dizer que queriam cavalos mais rápidos. Sim. Então, é muito difícil hoje a gente mensurar isso. E também lembrei que o primeiro estágio de visita do Museu da Mercedes tem um cavalo. E tem uma frase do imperador na época dizendo o seguinte: os carros nunca substituirão os cavalos. É mais ou menos isso a frase. E ele dizia que todos podem escolher a cor que quisessem, desde que seja preta. O Henry Ford também, exatamente. Então imaginemos hoje, e aí tem uma coisa que eu já usei em várias palestras, que é uma reportagem que está na Super Interessante, que eles diziam o seguinte, que os grandes estudiosos da época previam que ia ter um caos, Dr. Mário, em 1920, em Londres e Nova York. Você não ia conseguir sair de casa, porque ia ter muito excremento de cavalo e cavalos mortos. Mas eles não previram um carro. Então, realmente, a curva tecnológica que a gente está hoje para essa transição, e o carro era visto naquele momento como uma grande solução ecológica, para não ter carcaça de cavalo nem excremento na rua. Sim. E depois passou a poluir de outra forma, queimando CO2. Então, eu acredito o seguinte: o modal elétrico chegou para a mobilidade urbana? Chegou, vai ter. E o híbrido nesse momento é o que mais vale a pena, principalmente aqui no Brasil. Aqui não tem tomada, né, para recarregar. Não temos ainda uma rede, você sai daqui para Salinas, você tem um eletroposto aqui para Salinas já, me disseram que vai sair um segundo,
Mas aí você já tem carro, agora pensa bem, tá caro o combustível. Então se você faz uma parada, um é no celeiro, outro vai ser no Cataoca. Se você vai daqui para Salinas, faz uma parada lá e coloca, você já consegue pagar o lanche. Já não paga o combustível, mas já paga o lanche. Doutor, já vão cobrar. Nos Estados Unidos eu aluguei recentemente e lá hoje é 20% mais barato que o combustível fóssil. Já está bem próximo, né? Tá, é muito caro. E eu senti uma dificuldade muito grande, que foi o tempo de parada para abastecer. É uns 40 minutos, 45 minutos, e não tem como escapar. E em cidades grandes você não tem posto suficiente, fica fila de carros. Pronto. Então, por exemplo, aqui em Belém todo mundo tá, eu vou no shopping, sempre tem vaga. Por enquanto. Por enquanto. Eu tenho visto aí aquela GWM, tem um carro agora que está 100 e poucos mil, acho que é o Ouro, que, diga-se de passagem, não estou falando também propaganda, mas eu fui lá verificar o carro, é lindíssimo. Só que você vai parar onde? Vai abastecer onde? Tem aquele BYD, acho que é o Dolphin, né? Que Dolphin, muito bom, um também carro acessível. 560 cavalos. 150 é mil, um absurdo o que faz o carro por 300 mil. Ele é praticamente uma Lamborghini num carro elétrico a preço de carro popular para o que é o carro. Só que eu lhe pergunto uma coisa, vai daqui para Paragominas, e aí? E aí? São 500 km de autonomia, 512 km aparentemente de autonomia. Mas vamos supor que eu vou apertando, que eu estou a fim de chegar rápido. Imagina se corte 2 pneus no caminho. E aí? Você imagina isso. Você imagina. Isso aí pode dar um problema. Se eu passo naqueles tartaruguinha, rapaz, fica piada. Mas olha, o senhor só colaborou com a minha resposta. Não é o momento ainda, assim, de ter essa explosão do veículo elétrico. Que é do totalmente elétrico, né? Nós estamos em transição. Agora, é claro que tem sempre as pessoas que compram. Existe um perfil chamado Diário do Carro Elétrico. Aquele internauta que quiser aprofundar no assunto, e ele roda já com... Ele considera que ele é o Volvo elétrico mais rodado do mundo. E ele prova por A mais B que vale a pena. Então, depende da realidade do uso. É um uso urbano? O cara tem uma tomada no condomínio dele, no trabalho dele, consegue atender? Eu acho que para a realidade do estado do Pará ainda, nós não temos a infraestrutura necessária para você ter uma liberdade de locomoção com um veículo elétrico. O assunto é muito rico, a gente ficaria aqui em 3 dias. Por exemplo, Londres acabou de fazer uma lei que só vai poder entrar no centro carro elétrico. E quem não tiver vai pagar taxa e depois não entra mais, depois de um tempo. Então, tem muitas coisas que vão acontecer. Por exemplo, eu acho que os carros que trabalham com o aplicativo, com certeza vai logo se criar um grande posto de abastecimento de aplicativo, porque eles vão conseguir maximizar o lucro, que eles vão conseguir manter a mesma tarifa, que muitos deles acham abusiva, mas se eu tirar o custo do combustível do meu motorista, eu vou conseguir viabilizar aquele trabalho para mim. Então, temos certeza que isso deve ser um futuro bem próximo. Concordo. Exato. Eu vi também um outro modelo, acho que é o Aval, que é um SUV grande, lindíssimo, um carro com muita tecnologia carregada nele, né? Um sistema de câmeras bem interessante que vê o carro de fora, como parece que está sendo... E todas as 3 marcas aqui mencionadas são chinesas. Asiáticas. Ou asiáticas. A BYD, né? Perdão, asiática. Doutor Paulo, eu posso fazer uma pergunta à mesa? Sim. Tá. Gôndolas são movidas ao quê? Elétrico ou a combustão? Humano, né? Humano, gôndola. Depende. Né? Se for em Las Vegas é elétrica, se for em Veneza já tem a combustão. E se for no canal aqui da... Aí vai ser o popopó a gasolina. E o que ficaram aqueles carros com bujão de gás, hein? O que ficaram aqui? O GNV, né? Não, ainda aumentou o preço, né? Significativamente. O Pará não tem ponto de abastecimento. No Nordeste vai ter agora Pernambuco. Vai ter a inauguração de uma empresa grande agora em Barcarena, a Fortress Energy, dessa parte de gás aqui, mas eu não sei se vai ter ponto de GNV, eu confesso que eu não sei. Perfeito. Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. Obrigado, Daniel, pela primeira vez estar prestigiando e colaborando aqui com o nosso podcast. O Márcio já é um cliente antigo, né? Um parceiro antigo. Já faz parte da casa. O Mário é um sócio. E, doutor Rafael, muito obrigado aí por ter trago informações extremamente relevantes. Acredito que foi engrandecedor, vai ser engrandecedor para todas as pessoas que estarão ouvindo ou assistindo o podcast para fazer direito.
como foi para mim. Muito obrigado por disponibilizando seu tempo e conteúdo para agradecer o nosso podcast. Eu agradeço novamente e para fazer direito, com certeza, fico à disposição para voltar. Obrigado, doutor Mário, Daniel, Márcio, pelas perguntas, pela participação e estamos juntos aí.